Olá, pessoal. Boa tarde já, na verdade, né? Hoje, domingo, 5 de novembro. Estamos aqui com o 15º episódio do Tem que Manter Isso Viu. Hoje, como combinado aí, já vai ser a segunda ocasião em que a gente vai falar sobre política no primeiro domingo de cada mês, que a gente dá aquela passada, aquela atualizada no que a gente está chamando da política atualmente disponível no Brasil. Tô de volta, né? Eu sou o Gustavo, é sempre bom falar meu nome, né? Tô aqui com o Rafa. Passar os temas desse mês aí, que nos ocorreu, e fazer alguns comentários. Rafa, fala um aí pra galera aí, antes de eu apresentar algumas coisas. E aí, pessoal, muito bom estar com vocês aqui. Hoje a gente atrasou e a semana também foi um pouco peculiar, porque era para ter gravado no domingo, acabou entrando o episódio 14 só na quinta para sexta, mas é um episódio muito legal, recomendo a todos ouvirem sobre a questão indígena aqui da cidade de Dourados. E, hoje sobre, então, a política do último mês aí, que foi bastante intensa, mas acho que, no geral, como era de esperar, deu com os burros na água. Pois é, eu tava repassando umas coisas aqui e a minha sensação é que, cara, foi um mês bem broxante, na verdade. Acho porque também, quer dizer, broxante no sentido de que talvez algumas pessoas, eu, por exemplo, tenha criado alguma expectativa de que, sei lá, por exemplo, o Temer ia ter um pouco mais de dificuldade para se livrar da segunda denúncia. De fato, ele teve alguma dificuldade maior, mas ela foi bem menor do que poderia supor aí. Sei lá, esperava talvez uma reação maior da opinião pública, de um modo geral, criando alguma pressão para os deputados, e na verdade a pressão foi praticamente inexistente. Bom, esse já é um dos temas. Outro tema também que foi bem esquisito, embora na verdade eu acho que esse tema tenha uma dificuldade maior, de repente é um assunto para a gente debater um pouco, foi o julgamento do STF, que envolvia diretamente a questão do pedido de afastamento do Aécio Neves. Um julgamento bem bizarro. Quem acompanhou aquele momento final da votação em que a Carmen Lúcia teve que dar o voto de Minerva, e ela deu um voto, ela não deu um voto de Minerva, né? Ela deu um voto assim, com perdão do regionalismo, ela tentou dar um voto de mineira e ficou ridículo, né? Porque ela ficou totalmente em cima do muro, tentando votar duas coisas ao mesmo tempo, né? Tentando votar metade do voto dela com um lado, metade com o outro. Aí ela foi, bom, o Lewandowski botou ela na parede e sinceramente eu achei que ele estava completamente correto, porque, cara, o voto dela era completamente sem sentido. E aí, cara, evidentemente que a turma de Gilmar Mendes nem estava lá mais, mas enfim, essa turma aí, Alexandre de Moraes, achincalharam ela e ela sucumbiu ali àquele negócio. Mas, por outro lado, era uma decisão difícil, né? Porque tem essa coisa da interferência dos poderes, enfim. Então também, assim, embora muita gente esteja querendo, esteja irritada, talvez, com o tanto que o Aécio é liso, aquela questão não era trivial. Porque, enfim, de fato tem o problema da interferência dos poderes está colocada, tem a questão do voto, né, que foi aventada ali, votações e tal. Então, esse não é tão, talvez assim, a questão do Temer, né, e da denúncia me parece bem objetivamente mais claro que tem um conchavo político para protegê-lo. No caso caso específico do Aécio, me parece um pouco mais complicado por causa desse aspecto da questão do voto, né, do mandato. Mas, enfim, isso é uma coisa para a gente discutir. Outros temas que eu acho que eu listei aqui são vários, mas, assim, também acho que a gente não vai gastar muito tempo neles, era só para passar mesmo as bizarrices que aconteceram, né. Teve, né, vocês vão se lembrar, enfim, teve não, todo mundo vai se lembrar, é evidente, teve a portaria, né, do Ministério do Trabalho,
as definições a respeito do que é trabalho escravo, que é um escândalo. Isso, enfim, né, foi colocado lá e foi colocado como barganha para ganhar votos a favor do Temer da bancada ruralista, defendido, né, inclusive, não só pelo ministro do Trabalho, como pelo ministro da Agricultura, lá, o Blário Maggi, né, de forma, assim, vergonhosa, assintosa, assim, na televisão. É quase o cara admitir, não, a gente faz isso mesmo, né, essas coisas, e tá atrapalhando a produtividade da nossa soja, né. Então, assim, é horrível. Outras coisas que eu acho que são legais de mencionar ainda no âmbito do poder executivo é a sequência de trapalhadas dos ministros, né. Teve o comentário do ministro da Justiça sobre o comando da polícia no Rio de Janeiro. Eu não acho que ele falou nem verdade, mas enfim, gerou né, uma coisa, gerou uma crise grave ali, né? Acho que é legal comentar. Tem o caso que para mim é o mais abjeto de todos aí, ou não sei, é que difícil de eleger um mais abjeto, né? Foi um mês de coisas abjetas acontecendo e o mais, talvez o mais recente que ficou mais na memória é o caso da ministra dos Direitos Humanos, né, a Luiz Linda, que gastou, né? Ela enviou um documento de 200 e tantas páginas, né? Quer dizer, então gastou-se tempo escrevendo isso, suponho que não tenha sido só dela, para justificar por que ela tinha que receber um salário de R$61 mil. E dentre as justificativas que ela deu, acho que não no documento, mas na entrevista dela, ela dizia que a diferença entre o teto constitucional de 33 mil e a aposentadoria dela como desembargadora, que é 31 mil e alguma coisa, que no fim dava R$1.700, algo assim, ela entendeu que esse seria o salário dela como ministra e que receber R$1.700 para fazer as atividades dela de ministra era análogo à escravidão. Uma pessoa fala uma coisa dessas e não fez nenhum tipo de manifestação sobre a portaria do Ministério do Trabalho. Por fim, acho que é legal comentar o caso do Aloysio Nunes e a Raquel Dodge, que, né, enfim, está pedindo para investigá-lo. Também pensei em falar um pouco sobre o que aconteceu com o Dória, que caiu nas pesquisas, né, e estava vindo como uma força aí. E outra coisa é comentar as MPs, a MP do Temer, que mexeu na previdência dos servidores públicos, né. E só para adiantar, eu acho que, na verdade, essa foi a única coisa boa que ele fez até agora no governo dele, e foi muito mal noticiado o modo como isso foi colocado, como se isso estivesse afetando todos os servidores, na verdade, porque na verdade só afeta os privilegiados, e aí depois eu queria passar um pouco sobre isso. Então, Rafa, devolvo para você aí, talvez você tenha outros assuntos, se quiser já pode pegar um desses aí para a gente poder trabalhar. Realmente foi um mês bastante intenso, né? Então, vou repassar algumas coisas que você falou, vou incluir algumas e já fazer alguns comentários. Dória caiu na pesquisa, cada vez mais claro, né, que ele realmente um farsante, como diz o Ciro Gomes, e muito ruim, né, cara? Porra, eu acho que o Dória sofre de problemas cognitivos, e não é nem de incapacidade intelectual, é de priorização mesmo. Eu acho que como o ego dele é bem ego de publicitário, ele se coloca na frente de tudo e de todos, ele tem problema, isso traz um monte de problemas cognitivos, né? Então, lembrando que, porra, houve ali a crise da farinata, né? Que inventaram um tipo... E isso que é foda. A princípio, a ideia não é de todo ruim. A ideia do quê? De você pegar, eventualmente, alimentos que vão ser jogados fora e transformar isso num suplemento, num complemento que pode ser, se não para ser usado em São Paulo, pode ser exportado para lugares onde esse alimento vai ter aí uma sobrevida, né, para ser usado em algumas receitas. Porém, para mostrar o quanto ele é ruim de publicidade também, um cara muito limitado em relação à comunicação. A comunicação dele é aquela comunicação de holofotes, comunicação de palco. Ele simplesmente pegou uma ideia e falou que ia resolver. Tanto é que ele é tão burro que ele comunicou isso na notícia de que São Paulo estava aprovando uma lei que busca
acabar com a fome nos limites da cidade de São Paulo. O que se hoje em dia acontece é completamente bom que isso seja feito. Mas aí ele pegou uma coisa, misturou com outra. Eu não sei se todo mundo viu, mas a iniciativa dessa tal plataforma Sinergia, que faria, né, essa farinata, é tocada por uma executiva de indústria farmacêutica. O que para mim ela é muito rica, executiva, quer ajudar os pobres, inventou um lance que, ainda que bem intencionado, enfim, uma confusão. Foi comunicado de uma forma completamente bizarra. O cara queimou algo que talvez, em essência, era bem intencionado e poderia ser bom. Quando ele simplesmente falou que ia acabar com a fome em São Paulo, distribuindo uma farinha feita de alimentos que estavam para vencer, e que aí a mulher já se confundiu, falou que onde chega o alimento in natura, essa farinha ia servir como complemento, e onde não chega in natura, seria o próprio alimento, mas o próprio Conselho de Nutrição falou, cara, você não pode confundir alimento com suplemento, ou seja, se não chega alimento, você não pode mandar um suplemento. Então, assim, ele é muito burro, queimou total. Você comentou da Carmen Lúcia, que no voto do Aécio, para livrar o Aécio, foi extremamente tucana, né? Foi naquele voto em cima do muro, que não se definia. Aí chamaram ela na chincha, teve que decidir e livrou o Aécio. Claro que ali ficou claro que hoje o político ele tem uma carta branca para roubar. Porque se ele não for preso em flagrante, não podem afastar ele do mandato. Então ele vai usar isso, claro, a favor dos seus crimes, dos seus delitos. E a gente sabe que hoje a carreira política no Brasil é um salvo-conduto para você praticar crimes e enriquecer. A gente não pode dizer isso com meios termos, com eufemismos. Essa é a realidade da política no Brasil hoje. Falou da portaria do Ministério do Trabalho, que bizarramente foi comemorada pelo ministro da Agricultura, o que mostra que mesmo essa reforma trabalhista bizarra que passaram aí, se pudesse ela seria muito pior. Eu até estava lendo uma reunião organizada pela Câmara Americana do Comércio em Nova York, onde os presentes eles se frustram, porque eles entenderam que eles já poderiam diminuir salários, demitir, recontratar automaticamente ali na hora, sem qualquer tipo de quarentena, por valores mais baixos. Então, assim, existe um movimento para degradar as relações de trabalho no Brasil a favor, claro, do empresário do século XIX, que é uma mentalidade ainda muito vigente no Brasil no século XXI. Você comentou que salvaram o Temer na segunda denúncia, e para mim é um retrato do Brasil do século XXI, da política brasileira no século XXI. Foi o relator dessa denúncia, que é um senhor de 87 anos, parente do José Bonifácio, que inclusive ele traz o Bonifácio como primeiro nome, digamos, não é o primeiro nome dele, mas ele é o político Bonifácio de Andrada. Então, mostra um pouco de como existe aí uma política que é passada de pai para filho, né, hereditária, como ainda na época das capitanias no Brasil. Lembrar também um debate lindo que rolou entre o Barroso e o Gilmar Mendes, que meio que aflorou essa tensão da sociedade dentro do STF, e o Barroso ali, acho que falou por muitos, algo que estava engasgado, e aí é sempre bom quando um ministro confronta o Gilmar Mendes de frente, lembrando aquele que eu esqueci o nome agora, o ex-presidente da corte, Joaquim Barbosa. Na época, Joaquim Barbosa, que comprava também a briga contra o Gilmar Mendes. Acho que ali outros ministros acabam... Eu lembro que o Theory, alguns meses antes de morrer, de matarem ele, falou que colocou de uma forma muito elegante que era um absurdo alguns comentários que alguns juízes estavam trazendo à imprensa, né, de forma, inclusive, contra a lei da magistratura, né, que são aquele guide dos magistrados que não podem falar
publicamente sobre assuntos que eles estão julgando, e o Gilmar Mendes é mestre disso, né? Acho que ele debocha da sociedade constantemente, fazendo esse tipo de coisa, então foi muito bom o Barroso ter confrontado ele ali. Essa da ministra de Direitos Humanos mostra um pouco do estado dos direitos humanos no Brasil, né? Então, você até falou que ela tomou um tempo para fazer essa defesa, para juntar os dois salários, e mostra que, enfim, ela tem muito tempo, porque imagina o Ministério dos Direitos Humanos no governo Temer, eles não estão fazendo nada. Inclusive, você bem lembrou, eles não fizeram qualquer tipo de reprimenda à questão do trabalho escravo. Juntando isso com os direitos humanos, teve aí a treta da redação do Enem, né, que é hoje, a redação não é hoje, mas o Enem começa hoje, se não me engano, a redação é semana que vem, onde está liberado de você ir contra os direitos humanos na redação do Enem. A Carmen Lúcia também vacilou mais uma vez, dizendo que é um tipo de mordaça você dizer, você punir quem fere direitos humanos na redação do Enem, ou quem sugere ferir direitos humanos na redação do Enem, o que também, para mim, é uma interpretação absurda, porque o Enem nunca proibiu, não é proibido você ferir direitos humanos na redação do Enem. O que o Enem faz é punir quem sugere, né, ferir direitos humanos na redação do Enem. O que, para mim, é exatamente o que tem que ser feito. Se você quer ser nazista, se você quer ser, enfim, de toda sorte aí de ferir os direitos humanos dentre as possibilidades, você pode fazer isso, não é proibido, mas você vai ter uma punição por isso. Eu acho que é isso que o Enem fazia. O que, porra, enfim, a Carmen Lúcia falou que é uma mordaça. Discordo totalmente. Quer ferir os direitos humanos? Vá lá, mas você tem que ser punido por isso em algum momento. Muito bem lembrado. A discussão entre o ministro da Justiça, que é um cara sem muita papas na língua, até parece que depois que ele falou, criou-se um auê que todo mundo, nossa, mas como assim, como assim? Ontem eu estava vendo entrevista com o presidente da Câmara, que está viajando aí, né? Uma viagem longa, gostosa, bastante dinheiro público aí pagando essa viagem, falando que é uma verdade que não deveria estar na imprensa, ou seja, até já falando que, não, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo viu Tropa de Elite, mas não é uma verdade que pode ser dita na imprensa, o que é bizarro também de se dizer. Por fim, não, acho que é isso. Daí você comentou, eu anotei aqui do Aloysio Nunes, com a Raquel Dodge. Ela falou que o Gedel é o chefe dessa quadrilha criminosa, né? E acredito que já é ela aliviando para o Temer. Só que como o Temer também fugiu, conseguiu escapar de 2 denúncias de procurador-geral, então acho também que ela já entendeu que talvez é melhor mirar e atingir o baixo escalão do que ficar insistindo no alto escalão ali, ao menos nesse momento, não vai ser muito frutífero. E a MP do Temer dos servidores públicos, peço para você esclarecer, porque eu acho que eu perdi essa. Parece que o Temer fez algo bom nesse último mês, e para mim essa é a novidade do mês, talvez, mas eu não li nada sobre isso. Acho que eu acabei me passando por cima disso. Bom, vamos lá. Vou começar pela MP, né? Porque na verdade é o seguinte: o que rolou é que, bom, imediatamente após sair o resultado lá da votação da segunda denúncia, eles começaram a tentar montar o que eles chamam de agenda positiva, né? E focar em alguma coisa na economia. Só que o resultado da segunda denúncia, como eles perderam ainda mais gente da base, eles já não têm votação, eles já não têm base suficiente para aprovar uma reforma da Previdência, né, por meio de PEC e tal. Então, a equipe econômica parece que chegou com a conclusão de, cara, vamos editar algumas coisas para tentar aliviar um pouco, né, o lance da Previdência, e aí não vou entrar no mérito se a Previdência é deficitária ou não,
Quer dizer, a gente pode até falar disso também, mas enfim. E aí propuseram uma micro reforma, não sei se vai vir outras, via MP. O problema de ser via MP é que, cara, a MP tem né, ele coloca a medida provisória, ele vai usar isso para poder mexer no orçamento, né, e dizer que ele vai ter uma certa receita lá, e, enfim, mas ela vai ter que ser aprovada eventualmente no Congresso em algum momento do ano que vem, e eu não sei se ele tem apoio para isso, mas de todo modo talvez ele precise de menos votos para aprovar essa MP definitivamente do que uma PEC, né? Mas o fato que eles puseram na MP? Eles puseram uma cobrança, uma alíquota de 14% para ser cobrada dos servidores federais sobre o excedente do salário acima do teto do INSS, que é 5.500 mais ou menos. Né? Hoje, como é que funcionava? Todo mundo, independente de ser servidor ou não, se você tivesse um salário acima do teto, né, mais de R$5.500, você pagava o máximo da contribuição, que é 11%, dá um valor fixo lá, deve estar em 600 e poucos reais. E independente de você estar no regime antigo, né, dessa galera que recebe aposentadoria integral, ou você está no regime novo, que é a galera, hoje quem entra no serviço público não recebe aposentadoria integral mais, recebe igual uma pessoa da iniciativa privada, tem um teto, mas tem um plano de previdência complementar lá que você contribui com uma grana extra. Beleza, aí saiu esse negócio e, bom, imediatamente veio uma reação, enfim, que o governo é contra os servidores e não sei o que lá, e tipo, que essa medida é uma sacanagem, que ele não podia fazer isso, não sei o que, blá, blá, blá. Eu peguei, cara, e fui ler a MP, porque eu falei, cara, né, o que esse cara tá falando, né? E o que eu descobri na MP? É que, na verdade, esse 14% só incide sobre quem está no regime antigo, ou os aposentados do regime antigo, ou seja, só incide sobre aquela galera que ganha aposentadoria integral, todo mundo que ganha aposentadoria acima de R$5.500 e todas as pessoas que entraram no serviço público antes de, cara, muitos anos atrás aí, já não lembro aqui a data exatamente, mas que é a galera que não vai ter direito, quando se aposentar, à aposentadoria integral. Então, toda essa galera que ganha essa aposentadoria integral, que privilégio, isso não é um direito, mas é um direito que destaca pessoas de outros tipos de pessoas e, cara, que na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas contribuem para essa galera ter essa aposentadoria. Pessoal, as filhas dos generais, da ditadura, a galera toda aí que ganha aqueles aposentadorias gigantescas, a Luiz Linda aí, a ministra dos direitos humanos, toda essa galera que ganha essa grana acima dos R$5.500, que a massa dos trabalhadores brasileiros ganha, vai ter que pagar sobre o que passa dos R$5.500, 2%, para poder bancar, enfim, diminuir o tanto que eles estão sacando da Previdência. E, inclusive, já que eu tinha mencionado a história do déficit, né, tem várias discussões sobre se tem ou não tem déficit na Previdência, e uma das leituras, né, quer dizer, o governo afirma que tem um déficit gigantesco, mas uma das leituras é que se você considerar a previdência somente das pessoas que estão na previdência normal, né, que é essa que você contribui aí com esses 11% e ganha no máximo 5.000 e tantos reais, aí ela não é deficitária, ela talvez bobear, ela é superavitária, porque inclusive ela funciona como forma de distribuição de renda, porque tem o lance da aposentadoria rural e outras coisas. Agora, uma previdência que é, cara, gigantescamente deficitária é a previdência do serviço público, federal, estadual, municipal, que, cara, cara, vaza dinheiro por esse lugar, porque, cara, não tem milagre, né? As pessoas contribuem com 11% sobre R$5.000 e vão tirar a aposentadoria de 15, 20, 30 mil, cara, não tem conta que feche, né? Então, uma das coisas que também está muito mal colocada no debate é, na verdade, essas aposentadorias especiais, desses sujeitos especiais, privilegiados na nossa sociedade, que gera tanto problema, né,
renda invertida, que precisa ser de alguma forma corrigido, compensado, enfim, as pessoas ganharam o direito disso, mas de alguma forma isso tem que ser diminuído, ou a gente tem que repactuar. Na minha visão, essa MP, justamente porque ela afeta só esse grupo específico de gente privilegiada, que é um grupo muito pequeno de pessoas, que é esses funcionários públicos que ganham mais de R$5.500 de aposentadoria ou estão no regime antigo ganhando esse tipo de salário, isso é muito pouca gente. Cara, eu acho acertado, né, você atacar, você ir lá e taxar privilégio, entendeu? Então, nesse sentido que eu digo que isso aí é uma coisa acertada, evidentemente não sendo da cabeça do Temer, sendo de alguém lá da equipe econômica, os caras estão tentando... na verdade, não é que eles estão fazendo isso porque eles são progressistas, eles estão fazendo isso porque provavelmente é um grupo pequeno e gera apelo na opinião pública, então era um lugar para eles conseguirem ganhar um troco aí para melhorar o caixa no ano que vem. Enfim, mas o lobby dessa galera tá comendo solto e eu não duvido nada que, na verdade, isso só passaria a valer a partir de fevereiro do ano que vem, eu não duvido nada que até lá não consiga derrubar o negócio aí. Só comentar umas outras coisas. Sobre o lance do Enem, eu também acho que tem uma parte meio complicada nessa história. É claro que, no primeiro momento, isso gera um incômodo, né, cara? Que isso, né? As pessoas estão escrevendo um monte de merda, imagino, né? O tanto de asneira que não sai nessas redações, e principalmente agora que tem esse afluxo de pensamento de extrema-direita bizarro nesse país, e claro que, evidentemente, isso está atingindo a população mais jovem, a impressão que eu tenho é que esse tipo de... que, em primeiro lugar, é muito complicado você definir a fronteira entre o que é falar contra os direitos humanos numa redação. Tem coisas, né, as pessoas vão dar os exemplos, sei lá, né, os exemplos piores e mais evidentes, mas pode ter algumas coisas no meio do caminho que não ficam muito claras e isso pode gerar, enfim, é um troço que dá margem para interpretação, então eu acho um pouco complicado. Uma coisa que me ocorreu, para tentar falar alguma coisa assim, sei lá, um pouco sem não abraçar tanto essa ideia logo de cara, embora assim, imediatamente, como eu disse, imediatamente, cara, ver um negócio desse, a minha vontade é de mandar esse moleque a merda, né, e, enfim, nunca mais quero ver um sujeito desse na minha frente. Mas, por outro lado, me ocorreu o seguinte, a pessoa tá com, cara, 17 anos, eu considero que uma pessoa com 17 anos, sei lá, ainda até nos 20, ainda é uma pessoa em formação. Então, assim, eu não sei, entendeu? Eu não sei se a gente devia... eu não sei se simplesmente barrar a entrada, porque, pô, se você zerar a redação, você perdeu, né? Se barrar a entrada de um sujeito desse na universidade é a melhor solução para uma pessoa que talvez a gente ainda possa recuperar, né, e tirar dessa situação. Claro, uma coisa que me ocorreu agora, antes de eu começar a falar o que eu tinha, esse argumento, é que, bom, o cara pode zerar nessa e, de repente, na próxima ele pensar sobre o que ele fez e não fazer uma redação dessas, né? Mas, enfim, eu fico imaginando o seguinte, da onde que esse sujeito tirou, né, um moleque de 17 anos, né, eu acho que ele é muito facilmente influenciável por um monte de coisa, seja desde família, ciclo familiar, podia estar, quer dizer, e às vezes entrar numa universidade pode ser a chance dele escapar justamente desse lugar público, né, dele justamente escapar desse lugar que está formando nele esse sujeito que escreve uma redação falando um monte de asneira, num sujeito melhor, sei lá, pensei na coisa que talvez, cara, a gente não devesse se rejeitar a entrada dele na universidade, mas, de repente, ele deveria ser candidato a ter um acompanhamento especial uma vez dentro da universidade para ver se consegue reverter esse negócio, enfim, caso o cara escreva bem, né, porque começou, eu vi algumas postagens, sei lá, de gente no Facebook, alguns comentários dizendo assim, se a gente não pensar nessas coisas no Enem, o Enem vai virar simplesmente um teste para ver quem entra na universidade. E aí eu falei, mas não é isso que o Enem é? Né? Então aí, quer dizer, a gente está selecionando, a gente está demandando que o sujeito que vai entrar, que vai prestar a prova do Enem, ele já esteja 100% moralmente formado antes de entrar na universidade, e a universidade não tem nenhum papel formativo nesse cara, né, enquanto cidadão. Então, sei lá, eu acho que também é um pouco complicado, eu entendo de onde está vindo, né, a grita,
Eu não vi exatamente como é que foi o voto da Carmen Lúcia, então não estou defendendo a Carmen Lúcia, mas eu acho que, assim, também é um assunto que, cara, precisa ser melhor pensado, entendeu? E menos polarizado, porque, na verdade, quando a gente começa a falar de adolescente, velho, aí, cara, o problema é a educação, né? Então, aí a gente a punição para o adolescente que foi mal educado ver do sistema educacional. Mas, cara, ele foi mal educado por quem, né? Então, assim, eu acho que o problema é mais complexo do que simplesmente punir ou não um aluno na prova do Enem. Mas enfim, né? Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Sobre o Dória, uma coisa que eu quero mencionar, que é uma coisa interessante, sei lá, há um mês atrás, né, no mês anterior, vamos falar assim, tinha tido toda bom, teve todas aquelas coisas em torno do MBL, o MBL fazendo campanha para o Dória, toda aquela perseguição do MBL aos artistas, o MBL abraçando o discurso ultraconservador e tentando viabilizar o Dória como candidato dessa gente. E isso gerou uma reação, né? Gerou uma reação, eu não sei de que tamanho que ela é, porque, enfim, a gente só consegue acompanhar essas porra pelo Facebook. O Facebook não é exatamente uma boa medida para ver a relação, mas considerando redes sociais, aí parece que teve uma reação das pessoas apontarem o Dória como uma espécie de candidato a Trump brasileiro, né? Inclusive no lugar do Bolsonaro. Eu mesmo fiz isso, publiquei um texto falando disso. E no fim, o que aconteceu no mês seguinte é que ele se tornou praticamente inviável como candidato. E aí eu fico me perguntando, quer dizer, o Dória já era um candidato inviável, provavelmente sim, e em que medida, né, essa reação que teve a esse movimento aí todo do MBL também não gerou uma predisposição para derrubá-lo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu comecei a pensar sobre um problema, sei lá, metapolítico, que assim, quer dizer, na política, né, um monte de gente, as pessoas basicamente fazem previsões, né? Você liga o noticiário político, todo mundo está conversando sobre política, as pessoas estão falando sobre o que vai acontecer. Então, por exemplo, lá no início do ano, né, quando o Janot começou a colocar essas denúncias contra o Temer, teve lá o episódio lá do Joesley, e todo mundo falou, caralho, todo mundo não, sei lá, muitas pessoas falaram, o Temer vai renunciar, né, tipo o Noblar. Ou eu, por exemplo, falei, pô, o Temer vai renunciar. Né? Por exemplo, eu falo, pelo menos por mim, quando eu falo que ele vai renunciar, sei lá, uma grande parte disso não é simplesmente um cálculo, né, um cálculo né, racional sobre, cara, diante da situação aqui, teoria dos jogos, o Temer só pode renunciar. Claro que não é isso. Claro que a maior parte disso é uma vontade, um desejo de que ele renuncie. E aí eu verbalizo isso não como eu quero que o Temer renuncie, mas como uma espécie de profecia, né? O Temer vai renunciar. E a mesma coisa, eu não sei quanto, por exemplo, do Noblar, né, que veio com essa história de que tinha ouvido falar que estava rolando uma conversa de renúncia, se era isso mesmo, ou se também era uma espécie de tentar pautar o mundo, né, a partir do noticiário político. Quer dizer, eu quero muito que o Temer renuncie, então eu vou dizer que ele vai renunciar, porque isso começa a gerar um ambiente propício para ele renunciar. Evidentemente, o Temer segurou as pontas dele lá e tal, mas me parece que no caso da política, as pessoas preveem coisas na política e as coisas que as pessoas preveem não acontecem. Mas eu acho que a previsão política, e talvez isso a gente falou um pouco, né? Teve um episódio que a gente discutiu economia, né? Em que sentido que a previsão política do que vai acontecer na política sobre o futuro não é uma tentativa, de impor futuro, né? No caso, por exemplo, da renúncia do Temer, ou, 2, no caso do Dória, você prevê que o Dória é um candidato, né, com potencial de ter de acontecer na eleição, né, em 2018, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, não é uma maneira de você projetar um futuro ruim para ver se as pessoas, né, para instigar as pessoas a tomar ação e fazer alguma coisa para evitar esse futuro no agora. Eu acho que as previsões políticas, elas não têm absolutamente nada de preditivo, de fato, mas elas são tentativas de moldar a realidade, né? Então, em certo sentido, eu fico muito contente que uma concentração de gente prevendo o Dória como um candidato importante na disputa de 2018
tenha tido, talvez, o resultado justamente de inviabilizá-lo como candidato. E, nesse sentido, eu fico muito feliz que a minha previsão deu errado, assim como outros que deram errado, e triste com algumas que deram certo, por exemplo, como prever que ia rolar o impeachment de modo inevitável e tudo mais. Mas, enfim, talvez esse tipo de previsão sobre, cara, vai rolar impeachment, ela sofreu uma resistência muito grande dos apoiadores da Dilma, que, cara, não perceberam, com base nas profecias, que algo estava sendo armado e que eles precisavam mudar o rumo que eles estavam seguindo para poder mudar aquilo. Então, enfim, esse lance eu acho que acho interessante isso sobre a queda do Dória. 2 últimos comentários antes de te devolver. Eu vou te devolver agora, depois eu falo outras coisas aí no último bloco aí. Até porque eu vou ser rápido. Na verdade, você falou da MP do Temer, né? E por favor, quem esteja nos ouvindo e queira falar um pouco mais sobre isso, é difícil falar sobre previdência superavitária ou deficitária, né? Porque tem isso, parece que são várias previdências e existem interesses ao se olhar para o todo e existem interesses ao olhar para as partes, né? E uma coisa que eu me lembro é a tal da DRU, né? Que é a desvinculação de receitas da União, que, se não me engano, é algo criado no governo FHC, que vem sido postergado via projeto de lei ou alguma coisa do tipo, que permite ao governo tirar parte do que é devido para algumas coisas e usar em outras coisas. Então, parece que, além dessas questões que você colocou sobre alguns perfis ali de previdenciários serem mais ou menos prejudiciais ao todo, existe também essa questão de DRUs, que desvincula as receitas, e o governo passa a não ter a obrigação de usar aquele dinheiro para aquilo que ele deveria usar. E parece que, se não tivesse também essas DRUs, a Previdência não seria deficitária, ou o todo dela não seria deficitário. Sobre a redação do Enem, eu entendi e concordo com a perspectiva do adolescente, que realmente é alguém ali a ser... Não, essa redação que, digamos, fira os direitos humanos, não deixa de ser um diagnóstico de um adolescente que, eventualmente, possa ser recuperado pela própria sociedade, dentro da faculdade ou fora da faculdade. Concordo. Porém, esse direito, digamos, de ferir os direitos humanos sem qualquer tipo de pena no Enem, veio da Associação Escola Sem Partido, que eu sempre lembro, quando falo essa Associação Escola Sem Partido, das religiões, e agora eu vou usar o exemplo do Tim Maia, né, que quando ele fez aquele disco da cultura racional, uma das músicas não é ciência, seita ou religião. Ou seja, é uma religião que, por questões de palavras, né, dentro do mundo das ideias, você, sendo uma religião, pode dizer que não é uma religião, e não como essa galera da Escola Sem Partido, que tem um partido e se diz sem partido, e acaba, talvez, ressoando mais nas pessoas que não têm a compreensão do que, no fundo, isso significa, né? Que é claro que eles estão defendendo um partido, dizendo que não defendem nenhum. Então, o meu receio nesse sentido é que começa com a possibilidade de, na redação, ferir os direitos humanos sem qualquer punição, e o ano que vem a gente vai ver, talvez, aí alguma tentativa judicial de dizer que o Enem, ao abordar, digamos, teorias evolutivas, né, biológicas do corpo humano, tenha também que considerar o criacionismo, porque, afinal, tem que se ter pluralidade científica nesse tipo de abordagem, blá, 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 blá. Então, pode ser o primeiro passo nesse sentido aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, essa guerra é bastante mais intensa, tanto que existe o Museu do Criacionismo, onde você pode entrar na Arca de Noé e conhecer toda a história da geologia da Terra de uma perspectiva de 6.000 anos de idade, né, o que é bizarro.
Então, talvez isso pode ser um desses primeiros passos no Brasil também. E aí você também comentou do Dória enfim, sobre ele ter caído nas pesquisas, e aí toda a questão do Temer renunciar ou não, o quanto isso não deixa de ser uma projeção dos nossos desejos. Só comemorando aí a queda do Dória mesmo, porque isso é extremamente prejudicial para o PSDB. Estou dizendo, aqui a gente critica muito PMDB, PT e PSDB, mas não deixa de ser lamentável que todos esses partidos que em algum momento sérios, né, então lembrando ali do PMDB do Ulisses Guimarães, do PT na sua fundação, aquela congruência de muitos intelectuais e enfim, celebridades de esquerda, o PSDB com o Plano Real e enfim, todo esse think tank neoliberal, porque tem isso, às vezes a gente, claro, confunde um partido ser bom ou ruim a partir da nossa perspectiva política, mas quero reforçar que, o PSDB, ou o PMDB, ou o PT deveriam ser considerados e trabalhar para serem respeitáveis, mas hoje a gente tem visto o contrário, todos eles trabalhando a ponto de se autodepreciarem, né? Colocando talvez aí, abrindo espaço para ou partidos sem muito critério, ou de esses super-heróis tipo Bolsonaro, que diz que vai chegar e salvar tudo. Então, enfim, seria muito legal o PSDB, o PT, o PMDB talvez seja impossível, mas o PT e o PSDB tentarem salvar o que resta ali de dignidade, mas não vejo eles trabalhando para isso. Pois inclusive hoje eu vi uma notícia aqui que o FHC está pedindo para o PSDB desembarcar do governo, né? Estrategicamente, depois de ter salvado o Temer, né? Quer dizer, não tem, cara, tá difícil achar um caminho da dignidade. Outro caso lamentável é isso, né? O Aécio até agora não deixou de ser presidente do PSDB, cara, tipo, engenhoso. Nunes, né? Que, tipo, segundo a Raquel Dodge, é indiscutível que ele ganhou 500 mil da Odebrecht, agora resta saber como, pedir a investigação. Inclusive, eu acho que, na verdade, ainda para mim não está claro qual que é a da Raquel Dodge. Eu acho que ela está dando sinais interessantes, na verdade. Inclusive porque isso que você comentou no bloco anterior, né, de que talvez eles estejam, né, percebendo que não vai adiantar bater no Temer e no alto escalão do PMDB, estão mudando de estratégia. Tem um outro caso que ocorreu, né, essa semana, que também passou rapidamente no noticiário, mas e também vi pouca repercussão assim, na internet, mas o Fachin mandou o caso do quadrilhão do PMDB para o Moro. Ou seja, né, o Moro evidentemente não vai poder, né, a jurisdição dele lá, o pessoal de Curitiba, não vai poder investigar Temer, né, esses caras com foro privilegiado, Jucá, Moreira Franco, enfim, Zé Padilha, mas vão poder investigar e realizar lá o julgamento do resto, esses Henrique Eduardo Alves, essa galera toda. E o que rolou de repercussão no Palácio do Planalto, ali, aquela coisa, né, o grupo do Temer, é que, uma vez isso caindo lá no colo do Moro, e ele pegando vários personagens desses que não tem foro privilegiado, podem surgir novas delações premiadas e, consequentemente, novos fatos que pirrem na galera do alto escalão. Então, me pareceu o seguinte, que, na verdade, o Fachin, cara, isso, ele perdeu ali ele perdeu, né, na Câmara perdeu ali na Câmara, no Senado, na denúncia contra o Temer, perdeu ali em relação a Aécio ali no STF, mas, cara, tá circulando e tentando atingir de outro canto, né? Inclusive ele mesmo é de Curitiba, né? Fiquei imaginando o Fachin tendo uma conversa lá com os amigos dele de Curitiba e alguém vira para ele, manda essa porra aqui para nós que a gente resolve essa merda, né? Então, acho que tem algum movimento ali
tentando salvar alguma coisa, porque na verdade se você olhar assim, do ponto de vista de Lava Jato, esse mês de outubro foi tipo assim, um dos meses de maior revés desse processo todo desde o início, né? Então, mas eu acho que a galera ainda não está morta, não, tem coisa para ser feita. Bom, acho que, cara, por mim, acho que o que tinha para falar era isso, né? A gente já deu quase aqui 1 hora. Só lembrar uma coisa que você comentou também, né, do caso do embate do Gilmar Mendes com o Barroso, que também realmente foi sensacional, e o negócio da lei da magistratura, porque inclusive tem o caso daqueles, não sei se você viu isso aí, mas tem o caso dos 4, né, eles estão chamando de os 4 de Copacabana, se não me engano, que são 4 juízes que estão sendo acusados com base nessa lei aí que o Gilmar Mendes quebra né, todo dia, por terem se manifestado contra o impeachment da Dilma, né, e eles estão sendo processados no Conselho Nacional de Justiça, enfim, com áreas de perseguição mesmo, porque foram a favor do impeachment. E não tem nenhum processo sequer contra juízes, e são vários, muito mais que 4, né, que se manifestaram a favor do impeachment, e evidentemente não tem nada contra o Gilmar Mendes, né? Então, cara, o judiciário também é bastante bizarro, não é porque esses caras são contra o impeachment, o fato é, cara, enfim, né, tem outros casos também, né, perseguição a jornalistas e uma série de coisas que a gente viu noticiado aí ao longo do ano. Então, cara, as coisas são meio bizarras, esse mês foi horroroso, não tem o mês de novembro vai ser muito melhor. Na verdade, eu acho que vai ter uma investida aí do Temer em tentar avançar mais pautas dessas draconianas aí para tentar, como eles dizem, agradar o mercado, que é o único ponto de apoio que sobrou para o Temer, né? E, enfim, mas a dificuldade, porém, é a galera do Congresso que já não está mais querendo abraçar muito o Temer, porque eles estão de olho nas eleições, né? Porque, inclusive, isso talvez seja muito mais importante do que qualquer coisa. Talvez o próprio Temer passe a reconhecer isso em algum momento, porque talvez seja muito mais importante garantir foro privilegiado para a maior parte possível desses bandidos, inclusive para o Temer tentar se salvar depois que acabar o mandato dele, de investigações, do que tentar agradar o mercado, porque o mercado não vai salvar o Temer da cadeia, né? Mas eu acho que bom, eu fico por aqui, Rafa, se você quiser terminar. Sim, lembrando algumas coisas que eu vi, acho que de ontem para hoje, o Fukuyama falando que o Bolsonaro é perigoso, e aí a galera começou a chamar ele, o Fukuyama, de intelectual de esquerda. Enfim, né? Sem comentários, na boa. Bolsonaro é muito tosco. Aproveitando esse gancho aí gringo, né? Então a gente viu o Trump ali, o procurador-geral lá dos Estados Unidos chegou mais perto da relação de alguns ex-funcionários dele de campanha com a Rússia. Então parece que os caras, teve gente que já foi indiciado e um já fechou acordo de colaboração. Então talvez a gente vai ver aí o Trump mais próximo, talvez, de um impeachment, se não concreto, mas, enfim, dessa discussão. Vi também como a gente já discutiu aqui em um dos episódios sobre o Facebook, né? Não sei se você viu que alguns políticos democratas chamaram a imprensa para criar uma fanpage no Facebook de uma organização fictícia, uma organização política fictícia, e eles criaram, na mesma hora eles compraram anúncio, gastaram acho que em torno de $30, $40, alguma coisa assim, para promover essa fanpage fictícia, que trazia o nome fictício na sua descrição, né? E colocaram como segmentos jornalistas em Washington, D.C., né, a capital. E os próprios jornalistas puderam, na hora, serem impactados por essa demonstração, né, de como é fácil você espalhar informações falsas usando o Facebook. Então, ficou mais
enfim, complicado. Não é complicado, mas foi uma demonstração clara de como o Facebook facilmente é usado de forma a promover notícias falsas e tudo mais. E aí também entre as notícias internacionais, e aí, claro, rolou um atentado, né, em Nova York, que acabou morrendo 5 argentinos, né? Tem isso hoje, se pega esses atentados em grandes capitais, esses atentados de ocasião, que o cara pega um carro e... Claro, todos os atentados são de ocasião, mas estou dizendo, não existem explosivos, né? O cara entra num atropelamento, enfim. Acaba morrendo muita gente que não é do país, né? Então mostra também o quanto o terrorismo nesse sentido acaba... Ele é bastante... cada vez mais fora de propósito, por matar pessoas que não têm diretamente nada a ver com quem o terrorista quer atingir. E a separação da Catalunha parece que também não vai dar em nada. O próprio presidente lá meio que uns disseram que ele fugiu, outros que não, que ele foi para a Bélgica. Mas ainda não sei se ele vai voltar para a Catalunha e se voltar, se ele vai continuar livre, né? Acredito que ele vai ser preso também. Então também não vai acontecer, pelo que me parece, não vai haver uma divisão aí da Catalunha e Espanha. Então, dentro dos, digamos, dos fatos políticos aí internacionais, esses foram os que eu lembrei da política brasileira. Acredito que agora, pelo andar da carruagem, se concentrar no ano que vem, né? Então, já estamos agora em novembro, então, daqui a um mês e tanto já muda o ano. Então, acredito que todas as questões políticas do Brasil vão ficar para as eleições, uma eleição que, claro, a gente vai falar disso muito ainda, né, ao longo do próximo ano, mas que vai ser também bastante atípica por várias questões. E não acredito que os políticos, contando com essa eleição, vão abraçar a reforma da Previdência, que seria talvez a última grande reforma do Temer, e não vão abraçar com medo de perder votos no ano que vem. Então, acredito que essas são minhas considerações finais. Agradeço aí a todos que estiverem nos ouvindo. Gus, se tiver mais algum comentário, taca pau, despeça-se e aí a gente termina por hoje. Obrigado, galera. Falou. Galera, obrigado. Você falou da Catalunha, eu pensando aqui comigo, cara, a Catalunha, o problema da Catalunha se mostrou completamente irrelevante para o planeta como um todo. O cara é um covarde, né? O maluco fugiu, inclusive já emitiram uma ordem de prisão, parece. Então, assim, cara, enfim, ficou patético, né? Mas, enfim, cara, o curioso é como essas coisas que não tem a menor relevância tomam o noticiário de uma forma assim, cara, completamente incrível. Enfim, de todo modo é isso. Então, galera, tipo, até semana que vem a gente volta com outro tema. Né, na hora que a gente publicar ali no Medium, a gente dá o tema da semana que vem. E vamos manter isso daí, né? Um abraço a todos, bom domingo aí para vocês.